Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Nós temos o nosso cupom promocional exclusivo para você aproveitar e garantir o bônus em dobro. Você vai fazer o seu depósito de 50, vai te retornar 100, vai fazer o seu depósito de 150, vai te retornar 300, até R$ 1.500. Você consegue garantir com o nosso cupom promocional, que é exclusivo para você inscrito aqui no nosso canal. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você baixar, fazer o download, fazer o depósito, e aí você insere o nosso cupom, que é Godoy1x, para você então resgatar e garantir o bônus em dobro. Nessa rodada tem Copa Sul-Americana e Copa Libertadores, né, jogos da volta, tem São Paulo e LDU, além de Olímpia e Fluminense, para você aproveitar na 1xBet, beleza? Bom, galera, está definido, né, o horário também, né, além da data agora também já é o horário. A CBF já comunicou então que será às 4 horas da tarde o jogo do Flamengo com São Paulo no Maracanã no dia 17 e também no dia 24, uma semana depois no Morumbi, o jogo decisivo, grande decisão da Copa do Brasil, final também às 4 horas, então já anota aí na sua agenda, 4 horas da tarde, beleza? Rapidamente, o Flamengo então vai, né, mover essa ação contra o Marcelinho, processando, porque ele falou de forças ocultas, São Paulo vai precisar jogar com 12, 13, cara, em linhas gerais, não precisando dando muito palco para palhaço. O Marcelinho está seguindo o mesmo caminho que muitas pessoas seguem para ganhar uma certa relevância e engajamento na internet, falar M. Particularmente, eu nem sabia que o Marcelinho tinha um envolvimento com algum projeto dentro do YouTube, eu não sabia. Então o que ele fez? Ele se autopromoveu. Já tem dinheiro, o Flamengo vai processar, ele vai pagar, mas valeu a pena, porque ele vai conseguir, né, ele conseguiu engajamento, vai conseguir o público que quer ouvir essas palhaçadas, gosta de ouvir M, e assim como ele fez, muitos fazem, né? É aquilo, falador de M, ganha engajamento, a plataforma incentiva e tá aí. Agora todo mundo sabe que o Marcelinho tem um negócio, quem quiser ouvir. Então, assim, uma excelente jogada de publicidade que o Marcelinho fez, com um monte de gente faz isso, chega, sem dar palco pra ele. Bom, vamos falando em palco, que cena, hein? Que cena bizarra. Primeiro, para dar o crédito, né? Foram os Pedros, não é isso? Da ESPN, o Pedro Ivo e o Pedro Henrique Torre, acabaram trazendo os bastidores daquele Flamengo e Fortaleza aqui no vestiário. Vamos chamar, como o Flamengo chamou recentemente, vamos chamar de entreveiro, né? Entre Marcos Braz e o Gabigol. Na ocasião, o Gabigol havia se lesionado e no intervalo ali deu uma esbravejada com o Marcos Braz num diálogo que, olha, parece duas crianças, né? O Gabigol acabou falando ali, reclamando do gramado. É uma constatação que já falamos sobre. O Flamengo, toda vez, o Flamengo parece conformado e assim, o Flamengo parece assim, não se incomodar tanto, porque é aquilo, como não passa diretamente só por ele, tem a questão também da demanda de jogos, onde ele poderia tentar algo, mas sim, tá conformado. Aí a primeira resposta do Marcos Braz é: quer gramado bom, vai jogar na Premier League. Isso a gente tá falando da maior figura do futebol do Flamengo, né, de gestão, que é o Marcos Braz, falando com um dos jogadores mais importantes, mais influentes, né, que é o Gabigol. São tamanhos, né, cada um no seu devido lugar. O Marcos Braz não tá no lugar de jogador, apesar dele ter essa síndrome de subcelebridade. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Se acha uma celebridade, mas vamos lá. E aí o Gabigol vai e fala, né, como eles relataram, o que você faz aqui? Essa pergunta do Gabigol, pelo que as notícias que a gente tem, né, os bastidores, aquilo que a gente já apurou, que a gente já sabe, ela pode ter dois sentidos. É o famoso, o que você faz aqui qual é a sua função, né? Então, assim, o que você tá fazendo aqui? E também tem uma outra, que algumas pessoas acabam não sabendo, a gente já debateu, já falou, que não existe uma certa, o que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui dentro do vestiário? Por quê? O Marcos Braz não é tão bem visto dentro do vestiário. Dentro, de fato, ele está fisicamente lá dentro do vestiário. Por quê? Alguns jogadores já se sentem incomodados com a presença dele, porque é uma presença meio que seletiva, quando ele está no final do jogo dentro do vestiário. E o próprio Sampaoli, no início do seu trabalho, ele estava meio que incomodado porque havia muita gente, e entre essas também era o Marcos Braz. Então tem esse outro sentido. Poucas pessoas pescaram, né, nessa pergunta. E aí o Marcos Braz vai e acaba, né, retruca, falando, o que você fez na Europa? Cara, na boa, vamos lá. Primeiro, eu acho que alguém precisa jogar umas sinceras pro Marcos Braz.
Assim, ô Marcos Braz, a tua sorte, você deveria agradecer pelo Gabigol ter batido na Europa e ter voltado, do Arrascaeta não ter batido na Europa, do Everton Ribeiro não ter batido na Europa, do Pedro ter batido na Europa e ter voltado, principalmente na sua primeira passagem, do Gerson ter batido na Europa e ter voltado. Talvez se o Gabigol não tivesse batido na Europa e ter voltado, talvez você não tivesse na Câmara Municipal ocupando lá uma cadeira com 40.938 votos. Porque se tem uma pessoa no Flamengo que se beneficia de parte da torcida do Flamengo idiotizada, ou seja, que se beneficia da idiotização de parte da torcida do Flamengo, é você, Marcos Braz. Não é à toa que 40.938 torcedores votaram em você unicamente porque você conquistou o título da Libertadores, o título do Campeonato Brasileiro, onde certamente a grande maioria, 95%, ignorantes políticos que nem sabiam o seu plano de governo, até porque pouco era falado do seu plano de governo. Então assim, e diretamente ou indiretamente, foi pelo Gabigol. Através do Gabigol, do Arrascaeta, do Everton Ribeiro, de todos os jogadores que tiveram sucesso na Europa. Então assim, se é a Leila Pereira falando pro Gabigol, pô, Gabigol, o que você fez na Europa? John Textor, um dirigente, um rival, né, um jogador. Agora, o próprio dirigente é um desrespeito, inclusive, à instituição. Porque o Marcos Braz, querendo ou não, a fase do Gabigol sendo hoje péssima ou terrível, né, em aspas, né, o tal do cemitério das jogadas que ele tem sido, e a crítica tem que ser, querendo ou não, ele é um dos maiores jogadores da história do Flamengo. Querendo ou não, gostando ou não. Então, a partir do momento que o Marcos Braz solta essa e vai menosprezando, diminuindo, ele vai tentando ridicularizar que não é esse o papel, não é esse dele. Apesar do papel parecer e transparecer ser amador e ele ser amador e estar num cargo amador, que não é questão de opinião, só é você ler, só é entender como é o organograma do Flamengo. Não tem que fazer isso. Você está desrespeitando, inclusive, o próprio Flamengo. Então, só pra gente entender o buraco que o Flamengo se mete nesse ano, a gente vê pelo rendimento dentro de campo, pelas questões dos jogadores e pela direção, pela origem. O Marcos Braz tem um monte de fala M nesse ano. A minha posição é a posição dos jogadores, tem questão de gramado, que já havia respondido pra imprensa, tem com relações que vão sendo descobertas com os jogadores. Então, assim, um ano terrível do Marcos Braz em um dos seus empregos, este que não é não remunerado. Torcemos, né, neste que a gente acompanha um pouco mais distante, que na Câmara ele esteja inspiradíssimo. Porque se for o mesmo Marcos Braz, que é o do dia a dia do Flamengo, tamo lascado. Mas vamos torcer, né, para que lá ele tenha se preparado. Bom, os 40.938 deveriam estar preocupados, mas creio que pela idiotização que inclusive que ele se beneficiou. Então assim, mais um capítulo que mostra a farra, a várzea, esse problema de relação de gestão e vai escancarando, agora vai ficando cada vez mais cristalino. Isso é verdade. Cada vez vai ficando mais cristalino o problema do Flamengo. Um problema que esteve sempre mascarado, um problema que esteve sempre maquiado, escondido, estavam, né? O problema é esse aqui, o problema é esse aqui, e estava sempre ali. Tá ficando claro qual é o problema. Exceto para, né, parte do público que, infelizmente, não quer enxergar o óbvio e talvez se beneficia até disso. Um grande abraço a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui. Um abração a todos. Tchau, tchau.